foi numa sessão de germânica, foi numa sessão de podologia. Ela relatou um zumbido no ouvido. Um zumbido. E aí eu perguntei para ela o que você ouviu, o que você não gostou. E aí ela relatou, né? "Ai, eu não aguento mais escutar o meu esposo ouvir noticiário de televisão, porque é só notícia ruim. Eu não aguento mais." E ela repetiu várias vezes, "Eu não aguento mais." E aí eu expliquei para ela, né, o sentido biológico do zumbido, porque a natureza faz isso. E aí foi tão legal que um dia depois, assim, o zumbido passou. E esses dias, ela teve novamente zumbido. E eu perguntei de novo para ela, o que que aconteceu? "Ai, meu Deus, eu não aguento mais, era uma notícia ruim." De novo, recaiu. Mas recaiu, mas é que o bom é que ela já consegue entender, né, o que está acontecendo com ela. Isso aí. Isso é E aqueles, maravilhoso. e aqueles casos, Marci, se eu não me engano, era de. Ai, meu Deus, eu não lembro, você tinha me falado, mas era alguma coisa das unhas ou de fungo, alguma coisa assim. Eu acho que era isso que você tinha me Eu relatado. conheci vários casos de fungos, né? Vários casos de fungo, de atrofiamento. Tem um caso de atrofiamento, ela fazia um atrofiamento ungueal bem severo. E foi Explica o muito que que é atrofiamento, porque talvez as pessoas que não trabalham com atrofiamento, isso. gente, não é assim, ó. A unha curva é o que nós chamamos, o que nós conhecemos como unha encravada, pessoal. A unha curva. Hum, Então, a unha encrava. Isso é. Eu tento falar um nome mais simples, né? Unha encravada. unha encravada. A unha Uhum. curvada. Então, a unha curvada, ela tem aí alguns conflitos. E quando a pessoa compreende esses conflitos, o que exatamente ela está vivendo e o que o corpo está resolvendo, o tecido pode voltar à normalidade. Então, Marina, eu tenho tantos casos, eu estou documentando os casos agora, porque eu quero escrever um livro. Que legal! Nossa, tem muitos casos, assim, incríveis, incríveis. E, assim, é lindo. Um caso de uma micose que eu atendi, foi bem legal. A micose, assim, desapareceu, micose ou fungo. Foi incrível o que aconteceu, porque a pessoa conseguiu entender o que estava acontecendo com ela, então resolveu de fato, foi magnífico. Eu também Uhum. tenho um caso é, de candidíase vaginal. Essa pessoa me buscou porque ela leu numa caixinha de perguntas. Ela me buscou para uma consulta de germânica e foi tão incrível o que aconteceu, porque depois da sessão ela não teve mais candidíase e ela conseguiu entender ali qual foi o conflito, né? Ela, ela, deixa eu ver se eu dou conta de falar aqui. Infelizmente ela foi abusada, né? Por uma pessoa da família e aí ela não teve só a candidíase, ela tinha outras questões também. Ela tinha infecções de garganta repetidas, mas repetidas mesmo, muitos anos. Ela ficou 15 anos nesse padrão e ela também tinha infecções urinárias repetidas. E depois da sessão, ela me manda mensagem, gente, assim, ela tá tão feliz, porque é uma vida nova, né, Marina? Porque Sim. era muito difícil, porque quando ela não estava com candidíase, ela estava com infecção de garganta, e quando não estava com infecção de garganta, ela estava com infecção urinária. Então, ela ficou bem legal. E até esses dias, ela conseguiu reagir em uma situação assim que parecia também um abuso, né? E ela conseguiu reagir. Não se permitiu ser abusada. E ela até, assim, ela falou para mim, Marci, eu acho que eu acho que eu fui um pouco grosseira. Eu falei, não, você não foi grosseira. Você só colocou a pessoa no lugar dela, e tá tudo certo. É que antes, quando o cérebro dela estava configurado lá no abuso, ela não conseguia reagir diferente. Ela ficava em silêncio, ela não falava nada, ela deixava, ela sofria e não falava nada. Por isso, as dores de garganta.
Alguém Quando fez a uma gente, quando a gente toma consciência, né, Marci? Mais ou menos assim, quando a gente toma consciência, é mais fácil da gente fazer as coisas que a gente tem que fazer, né? A gente mais vê que fácil. aquilo é o problema, né? Por isso que eu falo tanto que o DHS é 50% ali de caminho andado quando você acha, quando você toma consciência, né, do que tá te adoecendo, do que então é muito legal, muito legal. Fizeram uma pergunta sobre o conflito da unha encravada. Fala um pouquinho pra gente, né, de acordo aí com a tua experiência, o que tu tem encontrado sobre unha encravada? Marina, o que eu percebo assim, então falando um pouquinho das unhas, né, que são as lâminas ungueais. As unhas são as nossas garras de proteção. Então, conflitos assim que nós encontramos. Não fui capaz de agarrar, de segurar, de me defender, de proteger alguém. Tem relação com o território e é muito específico assim. Eu desenvolvi um jeito, eu não consigo te explicar. Eu olho hoje para a unha e faço pergunta de cara já. Então, eu sei Que bom. se é com mãe, se é, sabe? Eu sei. Não me peça como, gente. Não me peça, mas eu sei já. Não, eu sei. Você vai ter que olhar a minha unha, então, porque eu tenho unha encravada. Te Legal. mandar uma foto, vou te mandar uma foto da minha unha. Mas, Meus ó, faz colegas muitos falam anos que eu tenho. eu vou lá para a Marciele ler meu pé. E realmente, Oh. Marina, o nosso pé, ele fala muito de nós. Então, hoje, eu consigo entender o que a pessoa está dizendo olhando para o pé dela. Eu tenho um caso que é incrível, eu considero talvez o mais magnífico de todos, porque ela tinha uma calosidade na parte da frente do pé, na almofada plantar. E ela veio e eu fiz uma pergunta para ela. Eu perguntei assim: como é que o teu cérebro fica? Ele fica mais no passado, mais no presente ou mais no futuro? Ela respondeu totalmente no futuro. Mas o que você está querendo fazer nesse futuro, né? E conversamos assim. E ali, na primeira sessão, eu fiz o desbaste da calosidade. Conversamos, ela entendeu o que o corpo dela estava fazendo. Ela não desenvolveu mais calosidade nos pés. Gente, eu considero isso, Marina, isso é muito grande, sabe? É raro. Então, nós encontramos pessoas, Marina, que elas estão totalmente entregues ao processo de cura. É claro, existem pessoas que demoram mais, né? E tudo, eu percebo assim, ó, depende do conteúdo do conflito mesmo. É mais difícil dela sair daquilo, porque E vira é um uma linha. processo, né? Tem pessoas que É, iniciam o processo e você vai ter que respeitar, porque são várias coisas que a pessoa precisa descobrir, precisa agir, precisa. Então, às vezes, não é com uma sessão apenas, é mais, né? não. Tem coisa, Marina, que é lindo. Uma sessão resolve, né? Uhum. Uma sessão resolve. E o que a pessoa falou aqui, tenho também, só de ouvir a Marina falar sobre as causas melhorou muito. Olha só. Sabe, gente, esses dias uma cliente enviou mensagem para mim e foi muito legal, porque ela veio tratar uma questão de candidíase também. E ela acabou, assim, depois, né, de todo esse processo, ela acabou fazendo aí algumas. Ela fez uma questãozinha renal, ela teve uma infecção renal, ficou internada e tudo. E lá do hospital, ela me ligou para agradecer. Ela falou: Marci, eu preciso te agradecer, porque eu estou aqui internada. Eu estou tomando medicação, eu estou sendo cuidado pelos médicos, mas eu agora, eu entendo o que o meu corpo está precisando fazer por mim. E eu não estou preocupada. Eu estou tranquila. E eu preciso te agradecer. A semana passada ela me mandou mais uma mensagem. Ela estava com uma secreçãozinha saindo do nariz. E ela falou: Márcio, preciso te falar. Como é bom entender o que meu corpo está resolvendo. Olha que show, Marci. Algo Então que me eu conta. faço.
Me Algo que conta eu assim. Opa, pode falar, pode falar. Algo que eu faço e que eu gosto muito, pelo menos eu gostaria que o profissional me atendesse dessa forma, né? Eu gosto que o cliente me dê feedback e eu também gosto de, no outro dia da sessão, ligar para a pessoa, perguntar, olha, o que que você teve algum sintoma? Como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Eu gosto muito disso, sabe? E aí eu tenho um caso também que ela tinha muito enjoo em viagem, mas muito enjoo. Ela passava mal de morrer. E aí eu acabei, na sessão dela, eu acabei contando da minha experiência, que eu também tinha enjoo de morrer, de tomar remédio. Tipo assim, tem uma cidadezinha vizinha aqui de Francisco Beltrão, que é Marmeleiro, dá 10 km. Eu tive que tomar remédio para ir lá. Era. E agora eu fiquei bem, mas eu contei para ela. E foi incrível, porque só o fato de eu contar a minha experiência para ela, ela se curou. Oh, entra em ressonância, né? Que legal. Muito bom, Marci. E como Muito é que mesmo. tá para você, né? Eu imagino que assim, você começou ali, você era manicure, né? Aí introduziu a podologia, né, na tua vida, aí agora a medicina germânica. Qual é o sentimento, né? Assim, eu quero que você relate um pouco antes e o depois, né? E principalmente essa satisfação, né? Como é para você sentir tanto feedback, tá fazendo tanta cura, né? Nos clientes, nos teus pacientes. Puxa vida, é um sonho realizado, Marina. Eu, como profissional, hoje, eu deito na cama feliz e acordo feliz, porque primeiramente, eu sinto muita segurança. Porque quando você ouve o corpo, quando você entende o corpo, e principalmente nós profissionais da saúde, que conseguimos passar isso para o nosso paciente, né? Tranquilizando ele, deixando ele tranquilo, tirando todo o medo, todo o pânico, o tecido vai se comportar diferente. É imediato isso. É na hora que isso acontece. Então, primeira coisa, diminuir o medo, tirar o pânico. E como é que a gente faz isso? Hoje eu pensava sobre isso, né? Que a Uhum. ignorância, ela mata, sabe? Ignorância no sentido de não ter o conhecimento. Já o conhecimento, ele nos liberta. Conhecimento nos liberta do medo das doenças, porque é muita bomba de informação ruim sobre o nosso corpo, né? Nós vivemos aí uma situação de pandemia, onde as pessoas adoeceram em massa, os conflitos foram em massa. Eu tenho um caso que eu atendi que é incrível. Ela, ela desenvolveu aí uma situação de Covid e ela teve algumas perdas na família que foram muito difíceis. E como ela é minha amiga, eu liguei para ela e falei: você quer agendar uma consulta? Ela falou: olha, agora não. Só que ela começou a gravar, sabe? Começou a gravar. E aí ela me ligou, falou: Márcia, não dá mais, eu preciso entender o que meu corpo está fazendo. E nós agendamos a sessão. Foi assim, um divisor de águas, Marina. Porque pensando assim, se ela não tivesse olhado tudo que ela viu, baseado ali do contexto de perdas que ela estava vivendo, poderia ter complicado muito mais. E graças a Deus, ela pôde ficar muito bem. E a saúde dela ela já conseguiu assim, melhorar maravilhosamente bem. Nossa, gente, eu tenho esse caso documentado. Eu vou escrever um livro, vai pro meu livro. Que lindo! Muito bom! Muito Assim, bom. Eu tô. Mônica, Marina, tenho duas colegas que estão colegas do Life Coach, que eu fiz uma especialização agora, elas estão fazendo medicina germânica de tanto eu falar na formação de medicina germânica. Minha professora está fazendo medicina germânica. Olha, que legal. Muito bom. Fico muito É feliz, hein? apaixonante você ter o conhecimento, né? Sim, com certeza, É Márcia. apaixonante. Que legal. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ainda tem um tempinho aqui. Legal. Vamos então responder algumas perguntas, né?
Ó, qual é a média de valor da consulta? Como que tá para você, Márcio? Quanto que você tá cobrando hoje? Marina, agora, esse ano, porque o ano que vem eu não vou mais conseguir fazer esse valor. Então, a primeira sessão, 210. Você pode até brigar Hum. comigo, tá? E Eu? Eu não. porque uma cliente essa semana veio falar para mim, olha, Márcia, desculpa te falar, mas pela entrega é muito barato que você faz. Olha Aí eu falei, só tá, que bom. calma, então, calma, nós vamos organizando. Então, é 210 a primeira sessão. A primeira sessão eu deixo 2 horas, Marina. 2 horas. Uhum. Porque é bastante conhecimento. E é importante que a pessoa tenha o conhecimento, porque isso é poder na mão dela. Ela entender o corpo dela é poder. E a segunda É. sessão que eu faço é 1 hora, daí é 110. Ah, tá. É, eu sempre indico, né? O que que eu indico para os alunos? Cobrar, iniciar com pelo menos 200, né? Então você não tá fora, não, viu? Mas de 200 a 500. E varia muito da autoridade da pessoa, a experiência da pessoa, né? Se você está começando, você não vai cobrar R$ 500 a sessão, né? Sim, sim. Você vai começar ali nos 200. Tem muitos alunos agora que estão atendendo gratuitamente para ganhar experiência também. Isso é legal, trabalho voluntário mesmo. E eles se sentem seguros dessa forma, né? Então atende, ajuda, fica feliz, todo mundo fica feliz e você vai ganhando prática, né? É, Então, mas assim, eu não vou brigar com nenhum aluno. O que você tem que sentir no coração, né? O valor que você tem que cobrar, que você acha justo, de acordo com a tua cidade, né? Então varia muito aí, né? Pessoal, tem mais perguntas? Coloca aqui pra gente, tá? Tinham perguntado também sobre o enjoo no carro. Não sei se você quer falar sobre isso, né? O que que você eu quero. achou aí por trás. Uhum. Eu vou contar da minha experiência, porque a minha experiência ela se deu em 2 partes. Primeiro que eu sentia não só o enjoo, né? Mas eu também sentia que eu ia morrer. Então era perigoso para mim viajar. E eu comecei a orar, isso veio assim para mim. Eu comecei a orar pelos meus antepassados, pelas pessoas do meu sistema familiar que morreram em estradas, em acidentes e que não Hum, foram vistos. E eu comecei a pedir perdão, né, por eles não terem sido vistos, acolhendo eles, recebendo eles, e eu sinto muito porque aconteceu isso com vocês. Isso foi assim, ó, libertador. E outra situação que aconteceu, nossa, isso veio assim muito forte. Uma vez, os meus pais eram separados e o meu pai sofreu um acidente de moto. hum, E foi muito grave o acidente dele. Ele estava com a minha madrasta e eu me lembro que a minha mãe falava assim, e ele machucou o pé. E a minha mãe dizia assim, bem feito. E eu me lembro que eu era criança e eu pensava bem feito mesmo. Mas eu penso, né? Eu falava bem feito. E aquilo veio muito forte para mim. E eu comecei, meu pai já faleceu, e eu comecei a pedir perdão pro meu pai. Pai, eu quero pedir perdão uhum. pro senhor, porque não foi bem feito. Isso não tem Que graça, idade isso que não você tem tinha, valor. Márcio? Eu devia ter uns 13 anos por aí. Ah, já era mais, né, adolescente. Já Uhum, era grandinha, mas assim, eu lembro que eu também achei bom, mas achei bom porque eu queria ficar do lado dela, né? E aí uhum. agora, quando eu tomo consciência, isso foi muito forte para mim, Marina. Foi assim, ó, foi eu fazer isso, no outro dia eu viajei, eu não senti mais nada, sabe? Não senti mais nada. E foi Uhum. incrível isso, porque eu queria ter o controle. Fica a dica, né? Conforme a gente vai estudando medicina germânica também, eu acredito que tenha acontecido isso contigo também. Vai aflorando a nossa sensibilidade, né? A nossa conexão com a natureza, a nossa sensibilidade, a gente fica atento a coisas que nem todo mundo está atento, né? E às vezes as pessoas não entendem, acham que assim, ai, mas da onde tu tirou isso? Mas a gente sente as coisas, né? Que foi o que aconteceu com você. Você sabia que tinha alguma coisa ali dessa situação, que veio um insight, né? Então, olha que legal.
E é muito legal que a gente possa falar, porque hoje, Marina, infelizmente, algumas pessoas estão para um lado indo para um lado da medicina que é esquecido o humano, que é esquecido o emocional, que é esquecido o sentimento, que é esquecido a emoção, e não pode ser assim, porque nós estamos atendendo e nós somos seres humanos. Então, aquilo lá doeu para mim, sim, sabe? Aquilo doeu. Tem algo ali. Eu atendi uma pessoa, Marina, ela veio, sentou na cadeira e eu perguntei para ela: o que você quer trabalhar? Ela disse para mim: eu quero morrer. E aí eu falei: uau, você quer morrer? Ok, vamos entender isso então. Você já escutou essa frase em algum lugar? E aí, olha só, quando ela era criança, o pai dela um dia, ele ficou nervoso e ele pegou o carro, colocou toda a família dentro. E começou a dizer, porque eu vou matar todo mundo, porque vocês vão me matar, porque eu quero morrer. E aquilo ficou gravado nela. Ficou gravado. E aí, olha só, ela tem 31 anos agora. Isso foi 6 anos. E ela queria terminar com a vida dela, mas ela não queria terminar com a vida dela. Nós finalizamos a sessão e eu falei: e agora? Qual que é o sentimento que está aí no teu coração? Ela falou: eu quero viver. Esse caso vai para o livro. Eu quero viver. Que A vida é maravilhosa. legal! Que lindo! Muito bom! Então, a gente acessa essas coisas, o profissional, ele acessa quando ele coloca o coração. Exatamente. Eu preciso colocar o coração. É isso aí. Márcio, ó, tem uma pergunta aqui. Tu consegue ler aí? Da Deixa eu ver. Cristiane? Ah, não, porque o Instagram Não? mudou aqui. Eu vou também ler não. para você, então. Ó, Márcia, a cada 3 meses vou a uma podóloga. Meu calcanhar sempre volta. O que que é no calcanhar, Cristiane? Porque ela só colocou meu calcanhar sempre volta. Sempre pensei que é meu peso que causa isso. Tem mais algo nisso? Acho que o calcanhar deve doer, pelo que ela tá colocando aqui. Será que é dor no calcanhar, Cris? Pois é. Fala se é dor no eu acho que é calosidade, pela definição que ela coloca do peso, né? Ah, e também ela vai na podóloga, né? Ela falou. Porque assim, o calcanhar, eu gosto de pensar no calcanhar como passado, sabe? Sério? Eu gosto é uma pele mais dura. Ela colocou, é uma pele mais dura. Então, por que eu tenho uma tendência a jogar mais pressão para o calcanhar? O que é que eu estou querendo resolver? Ó, eu vou virar aqui, ó, lá do passado. Lá do passado. Tem algo que você quer resolver do passado e você está colocando pressão para resolver. É claro que quando nós estudamos a calosidade, nós aprendemos aqui que tem a questão do peso também. Só que não é só o peso. Aí você vai analisar esse peso. O que é que você está carregando? O que é que você está carregando que não é seu? Dá para olhar para isso. Então, tudo está muito ligado, né? Todas as coisas, os sintomas, eles estão ligados. É isso aí. É interessante. Você quer ver? Eu atendi um caso. O cliente ele fez uma paralisia facial e do mesmo lado da paralisia facial ele teve uma dor na unha. Mas assim, sabe quando dói do nada? E ele não conseguiu saber o que foi que ele viveu, sabe? Mas o conflito é o mesmo. É muito parecido, né? Muito parecido. Então, eu fico muito orgulhosa desses meus alunos. Vocês estão demais, demais. Eu fico aqui muda pensando, olha só onde ela tá já, né? Olha, nossa, que legal, eu fico muito orgulhosa. Eu fico pensando, Marina, no Hammer, né? Uhum. Marina, na primeira aula,
quando você fala sobre o DHS, quando você conta a história do dia, Marina, eu chorei, Marina. Duas aulas que eu chorei, Marina, de soluçar mesmo, sabe? Foi nessa primeira aula e na aula da Tereza Milagre, que ela fala sobre a água do mar. Eu falei, meu Deus, Maria, quem viu isso? 92% do planeta é água salgada. Por que que a gente não descobriu isso antes? Que legal! E tem muita coisa a ser vista e ser descoberta. Por isso que eu tenho isso no meu coração. Eu vou escrever um livro, sabe? Porque é muito pouco a gente compartilhar tudo isso aqui nessa geração, porque a próxima geração precisa saber disso. Exatamente, precisa, e a gente está mudando, né? As próximas gerações dependem de nós. Olha que legal, muito bom, Márcia. Márcia, então, ó, agora para finalizar, se você tivesse alguma mensagem, né, para passar para as pessoas, né, que estão às vezes em dúvida de fazer o curso, tem muita gente que não fez a inscrição, que está aqui. E o que tu falaria para essas pessoas? Eu falaria assim, ó, ouça o teu coração, ele não engana. O nosso coração, ele é a voz de Deus dentro de nós. Então, ouça o teu coração e vai, se joga. Porque uma coisa é certa, existe sim um Deus e ele nos criou. E quando ele nos criou, ele criou esse corpo aqui que é perfeito, gente. Perfeito. Quando você começa a estudar, você fala, meu Deus! Uau! Como pode? Como pode o vírus ter a sua função? A bactéria ter a sua função? Meu Deus, isso é magnífico. Então, ouça o teu coração. Para você que está assistindo e que está na dúvida, eu costumo dizer, eu escrevi esses dias lá, eu economizo dinheiro depois que fiz medicina germânica. E se você que está ouvindo aqui, você não quer atuar, não precisa. Se você só atuar na tua saúde, na saúde dos teus filhos e na saúde dos teus familiares, já basta. Já vai acalmar o teu coração. Já paga o curso, né? Já Nossa, se paga. Ele paga facinho, porque qualquer idinha ali no médico é uma, né? E o conhecimento, gente, é lindo. Esses tempos atrás, eu precisei ficar internada com a minha filha mais nova. E eu apliquei todas as técnicas nela. Todas. Nós saímos muito antes. Ela teve uma dor no intestino, que depois o médico disse que era uma virose, mas eu estava entendendo tudo o que estava acontecendo. E aí foi tão legal, porque em todo momento eu mudei a percepção dela. Eu fiz aquela internação que era para ser algo traumático. Eu fiz igual o filme A Vida é Bela, sabe? Eu fiz ela achar aquilo magnífico. E aí agora, nossa, faz muito tempo isso. Ela falou assim, mamãe, lembra aquele dia que eu fiquei internada, como foi legal? Olha, então nós mães, nós podemos mudar a percepção dos nossos filhos também. Esses dias a minha mais velha, ela teve catapora. E aí nós acompanhamos ela nesse processo todo, entendendo conflitos e tal. E aí, uma coisa que eu aprendi com o Hammer, né, Marina, é que quando alguém adoece, todo mundo da família cuida da pessoa, né? Aqui em casa a gente faz isso. Então, se alguém está dodói, todo mundo fica cuidando. E aí a pequena falou para a maior assim, que era a que estava em fase de cura, ela falou assim, ai, mana, eu tava sentindo tanta falta de brincar, tanta vontade de brincar com você, mas eu entendi que você estava em fase de cura, e quando a gente está em fase de cura, a gente precisa dormir, né, mana? As duas conversando. Então, que linda! Muito legal, adorei, Marcos, adorei. É uma graça. Gente, então deixa eu perguntar para vocês, se alguém tiver alguma dúvida referente à formação, a Márcia está aqui, ela pode ajudar também nas dúvidas, tá? Se vocês têm alguma dúvida referente à formação, se você não se inscreveu e quer se inscrever, coloca aqui pra gente que a gente vai responder, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui.
Depois você vai salvar, né, Marina, a live? Vai ficar salva. Vou compartilhar. Que bom. Que legal, Mas a Márcia. germânica vai estar logo, logo nas escolas, porque o cerco está se fechando, né, graças a Deus. E eu acredito demais que Deus está nesse negócio, porque ele quer que a gente, como filhos, ele quer que a gente tenha conhecimento. E logo esse conhecimento que nos liberta tanto, né? Então, não tenha dúvidas de que é um curso magnífico e que é um divisor de águas. Para você que é profissional da saúde, não precisa nem pensar, né? Profissional da saúde, que esses dias, o dia que a Manu teve a catapora, eu fui no médico, eu fico assustada. Assustada, assim, né? Falta algo, Sim, né? ainda mais quem tem filhos, né? Precisa muito, né, Márcia, desse conhecimento. Uhum. É maravilhoso. Opa! Travou um pouquinho. Pediram o teu contato, eu vou marcar depois, a live vai ficar salva aqui no meu Instagram e eu vou colocar o Instagram da Marci, tá? Aí vocês podem entrar em contato com ela. Pediram também a tua cidade, da onde você é, Marci. Francisco Beltrão, Paraná. Estamos no Paraná, que legal. Muito Estamos bom. no Paraná. Marina, eu também faço os atendimentos online. Tem algumas coisas que eu não faço, né? Mas, assim, a maioria dá para fazer online. Tem algumas coisas que não dá, né? Eu prefiro Sim, ainda algumas técnicas presencial. que tu utiliza, né? Mas medicina germânica você atende online, né? Eu atendo online e presencial. A minha preferência é presencial. Eu atendo assim, Que legal. as cidades da região aqui, Pato Branco, Ampere, Dois Vizinhos, Realeza, Renascença, eu atendo todo o pessoal aqui de perto. Atendo pessoas de Curitiba, que acaba vindo para cá, né? Porque Sim. por hora eu estou sozinha aqui em Beltrão. Que legal. Por favor, vamos estudar, eu preciso de ajuda. Márcio, estão perguntando algumas coisas, então, na duração do curso, consigo fazer em 2 meses? Em praticamente 3 meses a gente já libera tudo, tá? 2 meses já tem 80% das coisas liberadas para vocês assistirem e 20% é ali no terceiro mês, tá? Márcia, eu não sei como é que foi a tua experiência, se você já fez já nos 3 primeiros meses ou se você deixou alguma coisa para trás, se você quiser comentar como que foi isso para você, talvez. Eu demorei mais, porque assim, eu escrevi um livro, Marina, da minha formação, porque Marina, teve aulas que eu assisti várias vezes, nem sei quantas vezes. Porque daí eu anotava e parava, anotava e parava, anotava e parava. E aí vai mais eu tempo. ia assistir de novo, né? E anotava, porque você vai assistindo e vai tendo insights, né? E o mais lindo foi quando, no final ali, que você explica como que é a sessão, eu já fazia aquilo, sabe? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que legal. Outro momento que eu chorei também. Eu falei, meu Deus, mas eu já faço isso. Que massa, né? Quando é instintivo, assim, natural, né? Muito bom. E aí. Eu acredito assim, que nós estamos aqui na Terra para uma missão. E nós recebemos algumas ferramentas que você pode até chamar de dons do Espírito Santo, né? E esses dons, eles são a dispensação do Espírito, são as ferramentas que vão ajudar a gente. Então, revelação, né, dons de cura, dons de fé, dons de milagres, tudo isso está dispensado para nós. Basta eu derramar meu coração, entregar, porque as coisas elas vão acontecer. É só eu me entregar. Os milagres, eles seguem aqueles que creem. Os milagres seguem as pessoas que creem. Então, que legal. A gente passa a viver realmente todos os dias, a gente vê milagres. Isso aí. Márcia, fizeram mais uma pergunta. Depois do curso, quanto tempo já posso começar a atender? Conta como é que foi a tua experiência, Márcia, se você já atendeu durante o curso, depois do curso.
Marina, eu quando estava no curso e até um tempo depois, eu não cobrava, mas eu já atendia. Atendia como? Não como eu atendo hoje, né? Uma sessão ali e tal. Mas eu já explicava para o cliente o que estava acontecendo. E ali, gente, as pessoas às vezes elas querem já começar cobrando e tal. Não, eu não comecei assim. Eu acredito em processo. Eu acredito assim, olha, vamos fazer bastante gratuito primeiro, sabe? Que aí eu também tenho experiência, e aí depois, quando eu me fortaleço mais, porque eu também, como profissional, preciso ter essa segurança que realmente dá certo. Então, eu trabalhei aí bem certinho, um ano, assim, todo Que dia legal. É que gratuito, você sabe? já tinha outro trabalho, né? Você já Sim, ganhava. Agora, a sim. pessoa, digamos que a pessoa que começa do zero e precisa atender até para pagar o curso, ela já pode começar a atender desde o primeiro módulo, tá? A Pode gente já começar, tem certo? casos, né? Sim. Você Pode, com concorda certeza. comigo, Márcia? Ah, com certeza. Marina, se a pessoa já está fazendo esse curso, é porque ela já sabe o que ela quer, já sabe a missão dela. Então, ela já está pronta. Ela já está É isso pronta. aí. Isso aí. Sabe? Você A postou esses gente. dias que a gente não precisa estar 100% pronto. Nós nunca vamos Não. estar 100% prontos. Hum. A gente está com um caso agora, uma aluna, a Laura, que ela é empregada doméstica e ela está começando a atender. E ela entrou agora na turma de agosto, né? E a gente está em novembro, então não foi nem 3 meses. E ela já pagou todo o curso com os atendimentos, está tendo maior sucesso. E ela vai parar de ser empregada doméstica. Olha, olha que interessante, né? Que virada, assim, que evolução, que eu acho lindo, né? Quando a gente proporciona isso, das pessoas irem evoluindo, né? Então, muito Nossa. legal. E ela encontrou a missão dela, né? Encontrou a missão, é Antes ela verdade. ajudava uma pessoa só, né? Uma família só. Agora ela vai contribuir com várias famílias. Isso aí. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não de conteúdo da formação? Aproveita e faça perguntas. Márcia, mas eu vou já te agradecendo, nosso tempo aqui está acabando. Te agradeço muito, tá? Vou te chamar mais vezes, né?